A partir de hoje, uma novela mexicana completamente inédita chega ao Brasil e traz ainda uma estrela amada pelos brasileiros. Angelique Boyer é a protagonista de Império de Mentiras, que chega ao catálogo do Globoplay dublada. Quer saber se vale a pena? Confere o programa de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Vou te falar um império de verdades. Nossa comunidade chega a mais pessoas cada vez que você deixa seu like, um comentário e sua inscrição. E acione o sininho para ser lembrado cada vez que um novo conteúdo é postado. Depois de anunciar inúmeras novelas no catálogo, a Globoplay finalmente traz um dos lançamentos mais aguardados por mim, que é Império de Mentiras, uma novela produzida por Gisele Gonzalez em 2020 e protagonizada por Andrés Palacios e Angelique Boyer. Graças à queridíssima assessoria de imprensa do serviço, a gente trouxe em primeira mão duas informações valiosas para os fãs. Fernanda Crispim vai ser encarregada de dublar a estrela Angelique Boyer mais uma vez. Para você entender por que isso é uma questão, a Televisa já havia mandado dublar em português essa novela para o mercado estrangeiro e a protagonista acabou tendo outra voz. Então, como os fãs brasileiros são muito apegados nisso da voz oficial, Globoplay foi lá e redublou a novela inteira. Eu não sei se é por isso, mas a novela vai ser disponibilizada aos poucos, com 10 capítulos por semana. Lembrando que Império de Mentiras conta com 92 capítulos em sua versão internacional. Ah, mas eu não quero ver dublado. Não tem problema. O serviço também oferece a novela em seu idioma original com opção de legenda, ou seja, não tem do que reclamar. Mas por que eu disse que essa era das mais aguardadas? É que salvo Rubi, que era um produto curto, o Globoplay acabou focando em trazer de volta os clássicos da Televisa e agora finalmente traz uma novela completamente inédita. E esse capricho de redublar já me faz olhar com bons olhos o tratamento que a novela vai receber. Lembrando que entre as histórias da Televisa que foram anunciadas, ainda tem Cair em Tentação e Amar a Morte para entrarem, já estou no aguardo. O Globoplay, inclusive, já produziu uma chamada anunciando que elas estão programadas para abril e junho. E um detalhe interessantíssimo dessas histórias é que, na minha visão, elas não teriam o menor perfil para serem exibidas pelo SBT. São enredos mais sombrios, bem diferente do conteúdo mais tradicional que o SBT aposta. E a nova versão da Usurpadora ficou aí de lição. O que não quer dizer que o público brasileiro não possa prestigiar essas novelas na íntegra. Mas afinal de contas, do que se trata Império de Mentiras? Eu vou ser breve porque afinal de contas, a sinopse da novela você acha em qualquer lugar. Eu quero chegar logo na parte de comentar a novela em si. Um assassinato misterioso une a vida de duas pessoas de mundos completamente diferentes. Elisa Cantu, papel de Angelique Boyer, vive em Nova York comandando uma galeria de arte. Ao voltar para o México, a vida dela sofre uma reviravolta quando o pai é assassinado em circunstâncias misteriosas. Seu corpo foi encontrado ao lado de uma jovem, justamente a noiva do policial Leonardo, personagem do galã Andrés Palacios, que vai se unir a Elisa para desvendar esse mistério. Para quem não sabe, Império de Mentiras é a adaptação mexicana de uma novela turca que no mercado ocidental ganhou títulos como Black Money Love ou Amor de Contrabando. Eu tava lendo umas colunas da véspera da estreia de Império de Mentiras no México e comentava que o grande desafio da produção da Gisele Gonzalez seria reproduzir a química do casal central da história original, já que ela acabou sendo o ponto mais forte, até acima da investigação criminal. Império de Mentiras foi exibida no México e nos Estados Unidos ali pelo final de 2019.
2020 e não teve bons resultados de audiência. Assistindo a novela, admito que os motivos já ficaram meio óbvios na primeira semana. O clima é predominantemente de thriller policial. E embora a direção da novela seja muito caprichada no quesito técnico, ela não dá muito espaço para o romance surgir, apesar da novela em si ser bastante fiel ao original. O clima é mais frio e soturno na versão mexicana, e acho que aí entra a tal da falta de química dos protagonistas. Quando ela existe, você passa a comprar a ideia meio absurda que o enredo tá contando. Quando não existe, acontece o que rolou pra mim nos primeiros capítulos de Império de Mentiras. Com o pai recém-assassinado e a irmã sequestrada, e ela o tempo todo ameaçada por um bandido, como que essa protagonista consegue pensar em romance? E ainda um elemento jogou contra o casal principal. A química sim existiu num casal coadjuvante, que deveria ser apresentado como tóxico. A novela aborda a Síndrome de Estocolmo, que para quem não sabe, é um estado psicológico onde uma vítima, seja de agressão ou como na novela, de um sequestro, desenvolve uma empatia ou um laço de afeição pelo seu algoz. É a história que se desenvolve entre o Cobra, personagem de uma excelente revelação chamada Ivana Arana, e Maria José, interpretada pela atriz Alejandra Robles Gil. O problema não é os atores terem química ou a escolha do tema que a novela decide abordar, mas parece que a direção olha para esse casal como se quisesse uma torcida por eles. Vai além do texto ou da interpretação afiada dos intérpretes. É a direção, a trilha, é como se todos os elementos disponíveis trabalhassem a favor de você torcer por esse casal. Juro, eu mesmo me peguei torcendo. Ai, tomara que ele mude por ela. Opa! Esse casal é errado e provavelmente ainda vai render muito assunto por aqui. Sim, gente, se a intenção foi abordar que esse tipo de relacionamento é um distúrbio psicológico, parece que fizeram todo o possível para o casal cair nas graças da audiência. Conclusão: houve estipação de casal, fã-clube, tudo que tem direito. E precisa dizer que com isso, o par romântico central mais foi ficando de lado. Império de Mentiras não atingiu bons resultados de audiência na TV aberta. Isso tem sido uma tendência entre as produções de Gisele Gonzalez, que não alcançam êxito popular, mas repercutem bastante em redes sociais. Dessa vez, algo não saiu tão bem, e eu diria que o grande problema foi a extrema lentidão da história. Ainda que repleta de sequências de ação e suspense, a história demora muito para andar, e o clima de mistério, justamente em detrimento ao romance, que a gente já citou, fez a audiência perder o interesse pela novela. Óbvio que eles tentaram correr atrás do prejuízo, investindo mais pesado no casal de protagonistas, com direito à mudança até da abertura. Saiu o retumbante tema instrumental e entrou a balada romântica que foi trilha dos protagonistas. Mas a novela terminou como um fracasso de audiência. Mas essas medidas não resolveram a questão, que para mim foi mais crucial, que é a lentidão da narrativa. Eu mesmo admito que dei umas pescadas nos primeiros capítulos, porque rola muita apresentação de quem é quem, e na segunda semana foi quando, de fato, a novela começou a me prender. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo com esses problemas que a novela tem, provavelmente a novela também possa te pegar. E acredite, Império de Mentiras tem uma história coerente, os mistérios a se resolver sim são intrigantes, até porque a novela com certeza não é um produto óbvio e previsível. E até por isso não dá para negar. Gisele Gonzalez tem sido uma das produtoras executivas mais destacadas da Televisa dos últimos anos. Independente dos altos e baixos da audiência, a gente vê claramente nela a vontade de oferecer novidade, sem trair o gênero da telenovela. Além disso, tem vários nomes no elenco que valem a pena. Com um personagem extremamente difícil, Angelique Boyer segura firme o papel de protagonista, uma coisa notável,
Nos últimos anos, a atriz buscou papéis mais arriscados, fora da zona de conforto, e Elisa representa bem isso. Ela foge do estereótipo da menina rica em problemas, para viver uma mulher que comete muitos erros acreditando que está agindo da única maneira possível. E ainda no núcleo familiar da protagonista, apesar de muitas críticas pela escalação esquisita para viverem mãe e filha, Letícia Calderon e Susana Gonzalez têm excelentes personagens dramáticos, fugindo um pouco do lugar comum. Eu sou apaixonado pela Letícia Calderon, e ela tem uma presença muito forte na novela. E o drama da Renata, a personagem da Susana Gonzalez, que poderia cair no estereótipo na mão de outra atriz, vira algo bem comovente. Aliás, a Susana Gonzalez mais uma vez prova que o negócio dela são os personagens difíceis. Mas vale a pena ver a novela? Com certeza. Na minha opinião, até por estar numa plataforma de streaming, é possível maratonar a história e fugir um pouco dessa lentidão, assistindo os capítulos de uma forma mais dinâmica. E se você for analisar, o remake de Café com Aroma de Mulher tá aí para mostrar que mesmo novelas paradinhas podem triunfar no streaming. E provavelmente o clima sombrio e policial, excessivamente misterioso, que foi o que afugentou um pouco o público televisivo, não dá para negar que tem um apelo enorme nos streamings. Quantas séries sobre investigação de crimes não bombam por aqui? Nesse sentido, Império de Mentiras oferece um prato cheio para o público do Globoplay. Como a novela vai ser colocada em partes, eu decidi que algumas críticas virão com mais profundidade conforme a trama avance. Sabe a parte boa disso? Todo mundo vai poder ir comentando junto, conforme os capítulos entrem a cada semana. Mas o que você acha? Pretende assistir? Deixe seu like, comentário e inscrição. E até o próximo vídeo.